nós somos o terceiro semestre de Engenharia Química da USP Campinas. E o nosso projeto é sobre o uso da L-asparaginase obtida por bactérias para o tratamento de leucemia. Eu sou a Giovana. E eu sou a Isabela. E eu sou a Yasmin e vou começar falando para vocês um pouquinho sobre a leucemia linfóide aguda. Primeiramente, vamos por parte. O que seria a LLA? Bom, a leucemia linfóide aguda nada mais é que o acúmulo de células doentes na medula óssea. Mas como isso acontece? No período em que a célula ainda não atingiu a maturidade, ela acaba por sofrer uma mutação genética e assim ela se torna cancerígena. Uma característica bem importante dessa doença é a idade em que ela tem a probabilidade maior de ser desenvolvida, ou seja, dos 2 aos 10 anos de idade. Utilizada amplamente no tratamento de leucemias, a L-asparaginase é uma enzima encontrada em mamíferos e aves, sendo localizada no fígado, tornando-se crucial na diminuição de concentração de L-asparagina, livre no plasma, de modo a bloquear a proliferação de células cancerígenas. Isso ocorre porque estas células, ao contrário das células saudáveis, não conseguem sintetizar o aminoácido L-asparagina, que necessitam para a síntese proteica, por não possuírem a enzima asparagina, síntese devido ao silenciamento genético. A fim de buscar tratamentos com menor custo e com reações imunológicas menos tóxicas, foram propostos diversos experimentos para obtenção da asparaginase por meio de outros micro-organismos, como as Zimomonas mobilis e a Erwinia cartovona, que são bactérias gram-negativas, que por meio de manipulações podem atingir resultados tão eficazes quanto a obtenção por Escherichia coli. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o histórico do descobrimento da asparaginase. Bom, em 1922, a primeira suposição da utilização desta enzima para o tipo de leucemia foi por Clement. Em 1950, Kidd utilizou o soro de porquinho da Índia para combater essa doença em camundongos de laboratório. E ele percebeu que os camundongos que não recebiam esse soro, eles morriam devido a essa doença. Portanto, ele entendeu que era preciso esse soro para curar essa leucemia, essa doença. Mas como naquela época não tinha recursos necessários, não tinha tecnologia suficiente, ele não pôde concluir a sua pesquisa. Então, só em 1960, Brome concluiu que a L-asparaginase é responsável pelo efeito anti-linfoma. Em 1964, Marsh e Crystal conseguiram isolar a enzima da asparaginase e perceberam que ela podia ser extraída da Escherichia coli. Em 1966, foi registrado o primeiro caso de LLA com o uso dessa enzima como tratamento. Autores constataram que a presença de amônio no sangue trazia consequências tóxicas, como a encefalopatia e a hepatotoxicidade. A presença de aspartato e glutamato traziam toxicidades ligadas a desordens do sistema nervoso central, como a depressão, sonolência, confusão e irritabilidade. Além disso, o uso frequente desse medicamento trazia inativação silenciosa, ou seja, as pessoas consumiam esse medicamento e não sabiam se estava tendo efeito ou não, porque o remédio tinha se acostumado com o corpo. Além disso, devido às poucas respostas imunológicas, foi adicionada uma cadeia de polietileno glicol, que seria o PEG, à proteína, através da pegilação, que é a ligação covalente entre essa cadeia e a proteína. Essa conjunção melhorou as reações colaterais, mas encobriu alguns sítios superficiais da enzima, que resultou num impedimento estérico e na diminuição do poder farmacêutico. Porém, por ser conjugada com o polietileno glicol, o tempo de vida da enzima aumentou 5 vezes mais. E a produção de L-asparaginase pode ser também de origem de fungos. A seguir, a gente vê uma tabela por onde as bactérias e os fungos que produzem esta enzima, que é importante para o tratamento desta leucemia. A gente vai focar mais na Zimomonas mobilis e na E. cartavora. Aqui a gente tem a estrutura da enzima,
que tem alto peso molecular, e a forma funcional existe como um tetrâmero com subunidades idênticas, que seriam essa parte aqui, ó, vermelhinha, essa verde, essa amarela e essa azulzinha. Esses são os 4 sítios ativos da enzima. Mecanismo de ação no tratamento de LLA. Todas as formulações de L-asparaginase compartilham do mesmo mecanismo. O mecanismo antileucêmico da asparaginase conta com a conversão da asparagina em aspartato. Ela hidrolisa o aminoácido asparagina em ácido aspartico e amônia, através de um mecanismo cinético em que a asparagina é primeiro adicionada à enzima, liberando amônia e formando a enzima aspartil. Esse intermediário pode reagir com a água para formar o ácido aspartico. Desse modo, a depleção da asparagina da corrente sanguínea conduz à destruição das células tumorais, por tornarem-se incapazes de completar a síntese proteica e, consequentemente, sintetizar suas próprias proteínas. A busca por outros micro-organismos para a produção da asparaginase foi intensificada quando foi constatado que a produção por E. coli causava reação alérgica, alta toxicidade com uso frequente. A produção da asparaginase pelo Ximomonas mobilis é uma bactéria utilizada na fermentação da garapa da cana-de-açúcar. E produz etanol e dióxido de carbono, através da glicose, frutose e sacarose. A cepa CP4 foi isolada do caldo da cana, portanto, a garapa e o extrato de levedura foram utilizados para a produção da asparaginase por Ximomonas mobilis. Outra bactéria seria a Yersinia cartovorã. A produção por Yersinia cartovorã para a asparaginase acontece através da clonagem dos genes, expressão, purificação e determinação. É um processo que pode ser feito em grande escala. Então, a gente pôde ver que a asparaginase ela não precisa ser necessariamente obtida apenas pela E. coli, ela pode ser obtida pelas 2 outras bactérias e por todas as outras mostradas naquela tabela. O nosso projeto foi esse, qualquer dúvida, estamos à disposição.